dias, ou aquele paciente que volta ao pronto-socorro porque se drenou, ele foi para casa, mas o abscesso volta a formar, não tem melhora clínica, ok? Muito bem. Vamos discutir um pouco, então, a decisão desse antibiótico, tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, é um estudo de 2014, tá? Uma meta-análise, que tem poucos estudos nessa área, ele usou só 4 ensaios clínicos para fazer essa meta-análise, e o uso de antibiótico, nesses casos onde existe uma boa indicação, realmente levam a uma cura, né? 17% mais frequente a cura com o uso de antibiótico e aumenta em 74% a chance de não ter recorrência do abscesso, que é a maior preocupação nesses grupos de pacientes onde a gente indica o antibiótico. É ou recorrência ou complicação local. Né? Por exemplo, na mão, você drenou o abscesso. Se eventualmente evoluir com uma celulite posterior à drenagem, que pode ser uma coisa que aconteça, o cara eventualmente pode ter lesão de tendão, etc. e tal, e aí, amigo, você perde função da mão, né? Acho que ninguém quer perder função de mão. Então, essa é a grande preocupação na indicação do antibiótico nessas condições, tá? Obviamente são poucos estudos, mas dá para ter uma ideia de que, assim, parece, então, realmente fazer sentido nesses casos que a gente deu o antibiótico. A pergunta é, mas que antibiótico eu dou? Vou tentar trazer alguns insights aqui para a gente. Nesse estudo aqui, foi publicado no New England em 2016, eles fizeram um estudo randomizado duplo cego, multicêntrico, bem bacana, 630 casos, com abscessos a priori sem complicação sistêmica, ou seja, não eram pacientes sépticos, tá? Todos os abscessos foram drenados e eles compararam da Bactrim, Bactrim, pô, Bactrim pode? Pode, a gente está falando de estáfilo, né? Contra placebo por 7 dias. Tá? E reavaliar esses pacientes 7 a 14 dias após. Tá? E, de fato, houve mais cura com o uso do Bactrim do que com placebo. Ou seja, esse paciente na reavaliação 7 a 14 dias após realmente chegou sem nenhuma complicação e com abscesso curado 1 a 2 semanas depois do tratamento de 7 dias. Tá? Além disso, algumas vantagens aí, diminuiu a chance de ter uma outra abordagem de drenagem no abscesso, ou seja, ter que o cara voltou, ainda tem área ali para drenar, tem loja ainda, o uso do antibiótico diminuiu essa chance, diminuiu a chance dele ter que ser internado por não ter melhorado o abscesso, e aí ter que internar para fazer uma droga parenteral, tá? Diminuiu a chance de ter uma nova infecção cutânea, que é isso, poxa, fez uma celulite próxima onde tinha o abscesso antes. Então isso também foi bom, tá? E diminuiu a chance de alguma outra pessoa da casa pegar uma infecção que eles investigavam se outro parente, né, podia ter exposição, às vezes um idoso, uma criança na casa que às vezes pegava porque encostou na lesão, tinha porta de entrada. Então parece que tem alguns efeitos secundários aí interessantes, realmente então faz sentido e vocês verem com o Bactrim isso foi bem, tá? Nesse outro estudo aqui, que é um estudo um pouco mais recente, também foi publicado no New England, aí eles fizeram o seguinte, eles fizeram uma comparação aí com um volume de pacientes bom, né, 786 pacientes, eles pegaram adultos e crianças, abscessos até menores, que eles foram drenados porque já estavam com flutuação, e aí eles randomizaram para mais um braço, além do Bactrim e do placebo, clindamicina, que também é um antibiótico que faz sentido aqui que a gente está tratando estáfilo. E a taxa de cura foi muito parecida entre Clinda e Bactrim. Bom, que legal. E foi maior do que com placebo. É esperado que uma parte dos pacientes ia melhorar sem antibiótico mesmo, a gente sabe disso. Né? E a recorrência foi menor até que com a clindamicina. A recorrência com Bactrim e com placebo foi parecida e com a Clinda foi até menor. O problema é que a Clinda gerou o dobro de evento adverso do que o Bactrim. Deu muito mais diarreia, sintomas abdominais. É esperado, a Clinda realmente dá bastante efeito adverso, mas é uma droga que tem uma taxa de cura comparável, então é uma droga que entra aqui no nosso arsenal, entra, tá? Sem problema nenhum. Então, grosso modo, o que a gente pode falar, pessoal? Nessas situações onde eu tenho uma indicação de eu dar antibiótico para o paciente com abscesso drenado, abscessos, né? Paciente diabético, imunodeprimido, mas não está séptico, né? Porque se está séptico a gente vai ver que tem outra conduta, que aí o antibiótico não vai ser oral, né? O abscesso era na mão, planta do pé, essas regiões aí que são mais complicadas, eu preciso dar alguma coisa, vale a pena dar. Uma opção, então, é dar sim o Bactrim, tá? Não está errado dar o Bactrim,
sendo que eu posso ter ainda de opção na manga, clindamicina e cefalexina. Por que é interessante eu botar o Bactrim como primeira opção? É uma droga que eu posso dar de 12 em 12 horas. Né? A cefalexina tem uma dificuldade que é a posologia. Então a adesão do paciente acaba caindo. Eu deixei a clindamicina intermediária porque eu posso dar clindamicina a cada 8 horas para esse paciente, não preciso dar com um intervalo menor do que esse. Só que como gera mais evento adverso do que o Bactrim, talvez seja uma segunda escolha. Lembra que eu estou falando de abscesso, ainda não estou falando das outras infecções, ok? Mas fica aí como uma conduta geral para esses pacientes onde tem a indicação. Fechadas as purulentas, vamos para as infecções não purulentas. As mais simples, que essas aqui, muito da área pediátrica, né? Impetigo, ectima, né? O impetigo é aquela infecçãozinha superficial que a gente vê muito em criança, né? Forma aquela crosta bastante exudativa, pode ter bolha, né? Muito comum a gente ver em criança. O ectima é só a forma ulcerativa do impetigo, uma infecção bastante superficial, mas incomoda bastante e a gente vê mais na área pediátrica. Essas lesões normalmente você faz tratamento tópico, né? Uma pomada de mupiracina ou de neomicina bacitracina, umas 2, 3 vezes por dia, uma semana aí, resolve. Só com lesões muito extensas é que você parte para um antibiótico oral. Se você pegar um paciente mais adulto, aí você pode dar cefalexina ou clinda que está correto. Sendo que cefalexina você pode dar uma dose super baixa, tipo 250 a cada 6 horas, trata numa boa. Tá? É menos comum em adulto, mas fica aí a conduta que é bem simples mesmo. Lembrar que estas infecções são muito responsáveis por algumas complicações pós-infecção. De novo, é mais comum em criança, onde essas infecções são mais comuns, mas você pode ver em adulto. Então, as famosas GNDAs, as glomerulonefrites pós-estreptocócicas, que acontecem aí, em geral 1 a 2 semanas após a infecção, ou febre reumática. Por que eu cito isso aqui? Porque eventualmente eu pego isso num adolescente, num cara que não vai passar no PS pediátrico, ele vai passar no pronto-socorro adulto mesmo. Tá? Então você precisa levar isso em conta, ou pelo menos para levar isso em conta, assim, tipo, teve uma infecção recente que bate como uma evolução de uma dessas complicações aqui. Tá? Só aquele estalo de lembrança para a gente não esquecer. Mas é óbvio que o cerne desta aula está nestas duas condições aqui, as famosas erisipelas e celulites, que são quadros clínicos muito parecidos e sempre geram dúvidas. Será que é uma, será que é outra? Grosso modo, o que a gente tenta separar é o seguinte: eritema, calor e edema acontecem em todas. Normalmente na erisipela eu tenho um edema que você vê que é da pele, ela quase que faz um degrau assim na região da erisipela em região à pele local. A celulite não, em geral o local onde você vê ali o eritema e todo o entorno dele está edemaciado, aquele edema que às vezes você pega o órgão, aquela região no braço, da perna, todo edemaciado. Né? A erisipela normalmente tem limites mais precisos, a celulite você vê aquele eritema que vai evanescendo, né, nas beiradas, você não consegue ter um limite preciso. A erisipela você vê mais em criança e extremo de idade mais idoso, enquanto que a celulite é o que você vai ver no grosso da população que você vai atender, porque pega o jovem, a meia idade. E tem essa questão da adenomegalia regional que acontece nas duas e tende a dar mais exudato e pus na celulite do que na erisipela. Tá? Com a diferença que a erisipela gera mais sepse do que celulite. Ah, legal, Lucas, bacana, né? E a erisipela é mais estrepto e o celulite mais estáfilo que a gente citou lá no começo. Só que aí o cara chega para você e você fala assim, tá, essa aqui é bem delimitada, mas o edema, putz, edema para lá, edema para cá, erisipela ou celulite? Ah, não sei. E essa aqui, puxa, pegou tudo aqui, acho que essa aqui tem mais cara de celulite, né? A outra perna tá maior do que essa, ó. Pô, essa aqui não. Ah, bacana, tá bem delimitada aqui, pô, mas gera mais exudato em celulite. Ó, essa aqui, nossa, até desenharam aqui em volta, mas caramba, os bordas já estão sumindo aqui, não tá tanto com cara de erisipela. Ou seja, gente, dizer se é uma ou se é outra é opinião. Tá? Esta é que é a verdade. Ah, isso é uma celulite. Não, isso é uma erisipela. Gente, a verdade é, na vida real, é difícil de dizer se é uma ou se é outra. Tá? Ah, você pode pegar um caso nitidamente, pô, aqui está super bem delimitado, o edema é só nessa região onde está o eritema. Ah, não, tem uma cara de erisipela mesmo, essa aqui não tem. Se eu perguntar para 10 vão dizer que são uma erisipela, mas o que a gente vê na vida real é que não é bem assim. Paciência, mas a gente vai discutir o que a gente faz com isso. Tá? Muito bem. Bom, não precisa dizer que para ninguém, né, o diagnóstico é estritamente clínico, não depende de nenhum exame.
Uma coisa que muita gente acaba fazendo errado é, vou pedir hemocultura. Gente, a positividade é menos de 5%. E eu já sei que é estáfilo ou estrépito. Tá? Quando eu vou colher cultura? Para paciente séptico, porque eventualmente esse cara aí sim pode ter uma bacteremia associada. Se não, não faz sentido eu ficar coletando, tentando pesquisar, porque não vai ter bicho na circulação. O bicho está na região ali da pele. Tá? Outros exames seguem a lógica da sepse. Está séptico, eu vou procurar uma disfunção orgânica, vou correr atrás de outras disfunções, mapear esse paciente, senão exame não faz sentido para 90% dos casos de celulite erisipela. Certo? Bom, qual que é a conduta geral? A maior parte desses eventos acontecem em membros, é muito mais comum no membro inferior do que no superior, tá? A conduta geral sempre é manter esse membro mais elevado para facilitar a drenagem linfática, a drenagem venosa, para ajudar a diminuir o edema. E até prova em contrário, a maior parte dos pacientes vai ser tratado com antibiótico oral por 5 a 10 dias. Não tem muito um consenso de quanto tempo acha lugar com 5, lugar com 7, lugar com 10. E o antibiótico é sempre guiado, já que eu não vou ter cultura guiando, pela epidemiologia básica, a gente sabe que é estáfilo e estrépito. Tá? Como o celulite é mais comum que a erisipela, a gente sempre vai pensar que o estáfilo é o nosso primeiro colocado aqui na nossa lista de prioridades. Bom, como que eu trato? Aqui também vou mostrar um estudo focado aqui, aí não é abscesso, aqui são nas nossas celulites / erisipelas, foi publicado no New England também há pouco tempo. Eles compararam Clinda com Bactrim. Aí só, né, uma coisa que todo mundo pergunta, pô, Lucas, ninguém estuda cefalexina nesses estudos. Lembrar que lá nos Estados Unidos eles têm uma taxa de estáfilo resistente à oxa muito grande, então eles dão preferência para não fazer muitos estudos com derivados de beta-lactâmico, o que entram com as cefalosporinas. Mas por conta disso que a gente acaba vendo pouco estudo, que uma coisa que a gente usa muito aqui no Brasil, que é a cefalosporina. Bom, mas vamos lá, isso aqui já vai dar insights para a gente. Eles compararam Clinda com Bactrim, para as infecções não complicadas, fizeram um estudo randomizado duplo cego, né? Eram pacientes com celulite ou com celulite com abscesso próximo à celulite, que no caso do abscesso, aí o abscesso era drenado, que era uma menor parte dos casos. Eles só não incluíam pacientes que tivessem febre, ou seja, suspeitos para sepse, ou com imunodepressão. É uma imunossupressão de base, uso de corticoide, HIV, transplantados, etc. Como era um estudo, eles colhiam o material desses pacientes, em 41% dos casos eles isolaram o estáfilo, que era material da região da infecção, e notem, né, 77% de MRSA. Então eles têm uma taxa de resistência muito grande, por isso que o foco deles é tentar sair de beta-lactâmico e derivado do beta-lactâmico. Olha só que interessante, eles dão Clinda 3 vezes por dia, é uma dose baixa de Clinda, né? Mas vocês vão ver como é interessante o resultado. Com o Bactrim, 10 dias de tratamento e reavaliava depois de 10 dias o paciente. E os resultados foram muito semelhantes. Tanto o Bactrim quanto a clindamicina geraram taxas de cura, né, 80% ou mais, e sem grandes diferenças estatísticas, mostrando que as duas drogas parecem ser bastante efetivas para as infecções de pele não complicadas. Ok? E ressalto isso, né? Uma Clinda em dose baixa. Qual que é a vantagem de eu ter uma validação com uma Clinda em dose mais baixa? Menos efeito adverso. Te dá mais segurança de dar a clindamicina como uma droga já nas suas primeiras opções. E é uma posologia mais fácil do que a cefalexina. Eu já diminui para 3 vezes ao dia em vez de 4 vezes ao dia. Tá? Então hoje, o que a gente pode ter no nosso arsenal para esse paciente que não é complicado, não é imunossuprimido, não está séptico ou com suspeita de sepse? Eu posso tratar com antibiótico oral esse paciente, tá? Clinda, o que se recomenda é que a dose seja de 300 a 450. Não é necessário fazer de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas é suficiente. Ou o Bactrim, que a gente viu que dá para dar de 12 em 12 horas, então são duas drogas que estão bem validadas para essas infecções, né? Claro que é num contexto de alta taxa de resistência à oxacilina e, por consequência, nos derivados. Então, para o Brasil, aí sim a gente considera a opção das cefalosporinas, e aí, gente, não está errado dar nenhuma das 3 coisas.
Porque aí eu estou considerando que assim, a nossa taxa de MRSA é bem mais baixa na comunidade, então é absolutamente plausível, mesmo que a gente não tenha um estudo, mas é plausível dar a cefalexina 500 a 1 grama de 6 em 6 horas, ou o cefadroxil, que tem uma posologia mais tranquila, que é 1 grama por dia, só que é mais cara, é uma droga que em geral o paciente tem que comprar, né? Difícil ele ter, por exemplo, no sistema público disponível, ele vai ter que comprar. Qualquer uma das 4 coisas que você der, você não estará errando. Depende do que? Tem a droga disponível, não tem? Será que esse paciente consegue comprar? Né? Se você estiver numa situação no sistema privado, pode ser que você opte de cara pelo cefadroxil pela facilidade de posologia. O cara tem acesso, ele consegue comprar, facilita a vida dele, aumenta a aderência e ele vai conseguir tratar muito mais fácil. Tá? Bom, eu posso considerar que tem alguns pacientes que vão ter uma má resposta. Em geral, com 2 a 3 dias de tratamento, esse paciente já deve ter algum grau de melhora. Em geral, para vocês saberem até como orientar o paciente assim, o que melhora mais, levando em conta que esse paciente é que eu estou mandando para casa, né? Primeiro começa a melhorar o eritema e o calor. Em geral, o edema é o último que melhora, porque o sistema linfático ali está engurgitado naquela região, até drenar todo esse acúmulo no extravascular, demora mais. Então, em geral, a temperatura local vai começar a ficar parecida. Você pode até ensinar o paciente como ver isso. Em geral, a temperatura do local da infecção, ele sente a pele bastante quente, basta ele comparar com outra área não infectada. Quanto mais próxima a temperatura que ele sente, mesmo na palma da mão, você consegue fazer isso e mostrar para ele. Isso já é sinal de melhora. E aquele eritema, aquela vermelhidão, vai ficando mais roseada, isso acontece antes da melhora do edema. Esse é o sinal de melhora. Não está acontecendo isso você pode até orientar o paciente, é o cara que você vai até orientar. Então, retorna se isto não estiver